Salve pessoal, essa aqui é a leitura para peixes para maio de 2026. Energias bem diferentes, né? Coexistindo. Olha só, a gente tem situações nas quais você tá num instinto de luta, ou no instinto de ter que se colocar, ou no instinto de... Isso é mesmo que você não esteja ativamente, né, fazendo nada. Não significa que você está agindo, mas internamente, se você tá numa postura de precisar lutar dentro de algumas situações, é bastante importante que você saiba onde colocar o foco da tua energia, porque o 7 de paus, ele é um arcano que ele pode estar falando de muito conflito e muita necessidade de luta, mas ele também é um arcano que ele pode estar apontando o seu potencial de liderança funcionando bem, funcionando para si mesmo. O que eu quero dizer com isso? Todo 7, aqui é 7 de paus, todo 7 tem um arcano de dicotomia. O que é isso? Vai ser de um jeito ou vai ser do jeito oposto. Não tem como fugir. Então aqui é ou viver no conflito, ou tendo que lidar com o conflito, ou assumindo para você o senso de liderança que você tem para conseguir colocar a sua vida no lugar, ou para conseguir colocar as situações no lugar como um todo. E me parece que existe uma certa confusão aqui quanto a isso no seu campo, né? Como se você não soubesse exatamente o que fazer dentro de cada situação que se apresenta. E aí você pode estar indo tanto para um lado quanto para o lado oposto, e muitas vezes sem nem perceber que você está fazendo isso. Então o que acontece? Nós temos aqui os resultados do 7 de paus. A gente tem o 7 de espadas, que é o resultado de você se perder no conflito, e temos o arcano da imperatriz, que é você realmente tomando posse do seu poder de liderança para usar ele a seu favor, óbvio. Uma coisa, a gente tem, de um lado a gente tem uma energia que tende a embolar o seu campo por trazer energias difusas, por trazer mais complicação, confusão, coisas que não estão claras, energias que tentam passar despercebido, obsessores, pensamento intrusivo e outras coisas. Por outro lado, a gente tem Imperatriz. Imperatriz é o quê? No seu caso, aqui dentro do seu contexto, é estabilidade mental, principalmente, mas aqui a gente também fala de prosperidade, a gente fala de renovação de autoestima, a gente fala de viver bem, a gente fala de conforto, não necessariamente só material, mas no sentido de estar confortável com a vida que você está vivendo no momento atual e por aí vai. Então entende como que a coisa está indo para extremos? E aqui não tem muito para onde fugir, não tem muito, não, vou ficar só no meio do caminho. Não, não vai. Ou você vai para um extremo ou você vai para o extremo oposto. E aí você precisa ter uma dose boa de observação quanto a cada situação, porque às vezes pode ser uma provocaçãozinha, às vezes pode ser um comentário, às vezes pode ser um ranço que você acha que não é nada, que é só um ranço, mas tá te levando pro lado contrário, tá te levando pro lado que você não quer ir. E aqui a gente tem o Cavaleiro de Copas, né, na base do jogo. Esse Cavaleiro de Copas, ele é um arcano que ele fala muito da energia de encantamento, né? Então o que é que você já se encantou no passado, de alguma forma, que hoje esse encantamento está comprometido, né? Às vezes você pode ter entrado numa relação em algum lugar, em algum trabalho, achando que, nossa, aquilo ali é a melhor coisa do mundo, aquilo ali é a salvação, aquela pessoa é uma pessoa maravilhosa. E aí isso foi sendo colocado em xeque. Esse encantamento, ele foi só se dissipando, ele foi só diminuindo, ele foi só se complicando. E agora, ao invés de lidar com a realidade do jeito que ela é, com a realidade objetiva do jeito que ela é, você tá se apegando a isso aqui, você tá se apegando ao que já foi, você tá se apegando ao que não é mais do momento presente, independente de ter sido bom, independente de ter sido verdadeiro ou não. Então o que você quer é resgatar isso aqui. E isso precisa de reconhecimento. Porque se você quer resgatar isso aqui, você não vai conseguir colocar o foco em lidar com a situação do momento presente do jeito que ela é. E por não querer lidar do jeito que ela é, você vai para onde? Para o 7 de espadas. Você vai permitir, você acaba permitindo, trazendo, tem uma energia de permissividade no meio, tá? Que precisa ser reconhecida, porque às vezes você não tá vendo que você tá permitindo, mas você tá permitindo sim.
você está permitindo que aconteçam situações que te atinjam, ou você está se permitindo se sentir atingida pelas situações, e isso leva você cada vez mais para o extremo negativo e para o distanciamento do encantamento, do que isso aqui já representou. Do mundo encantado que você vivia, que você não vive mais. Então, o encantamento, ele é importante. Ele é prazeroso, ele é gostoso, mas se ele distancia você da realidade objetiva do jeito que aqui está exposto, ou você tem a possibilidade disso acontecer, esse encantamento ele já não está mais relacionado com prazer, ele já não está mais relacionado com abrir coisas boas, relações bonitas, relações harmônicas, ele já vai estar relacionado com ilusão. E ilusão só leva a problema, tá? O seu financeiro esse mês, ele tende a estar estável num sentido de crescimento, porém lento, tá? Então não adianta ficar brigando com ele. O financeiro, ele vai dar resultado no tempo dele. E agora, não adianta você querer colocar o foco no financeiro, porque o foco tem que ser outra coisa. O foco é você ordenar esse arcano, esse 7 de paus. Enquanto você não tomar posse disso, enquanto você não souber lidar com essa energia, enquanto você não tomar posse da liderança da sua própria vida, não adianta você querer colocar o foco em outra coisa só para desviar a atenção daquilo que tá te incomodando ou daquilo que você não quer ver. Tem que ver a realidade do jeito que ela é. É só olhando para ela do jeito que ela é que você vai ter poder de mudar ela. Quando a gente ignora, quando a gente desvia, ou pior, quando a gente nega, você não tem poder nenhum de mudar a situação. Para mudar a situação, primeiro você tem que reconhecer ela do jeito que ela é. Então, enfim, tarefa para o mês de maio, tá? O engraçado é que você fazendo isso é como se tivesse um ponto de muita tensão e tá aquela coisa de não, mas não quero passar por isso, não quer mais, vai, tá? Não quer mais, vai. A questão não é passar por isso ou não, é a forma como você vai passar. Você pode passar por isso, você pode passar pela situação do momento atual de uma forma que contribui com você, no sentido de sair, né, encerrar esse ciclo e estar bem, estar com uma base nova construída, ou sair dele e acabar voltando pro caos por não ter lidado com o ciclo anterior, né? E aí é como se você tivesse repetido de ano mesmo. Mas a tendência é que a renovação de fato aconteça, tá? Renovação de caminhos, renovação no sentido de abertura de horizontes mesmo. Isso pode ser num sentido abstrato, ou pode ser num sentido literal, no sentido de aparecerem relações novas, oportunidades novas, pessoas novas, situações novas, ambientes novos, ou aparecerem realmente estudos novos, conceitos novos, ideias novas. E a renovação afetiva no sentido de se relacionar bem com a vida, ela acontece por extensão dessa energia, por extensão do 3 de paus, por extensão de estar abrindo um novo ciclo, tá? Porém, aqui de novo, você tem a tendência a querer ficar só olhando para isso, que é um negócio que tá lá na frente, que pode acontecer ou não, tá lá na frente, e não lidar com o aqui e agora. Se você não lidar com o aqui e agora, isso que tá lá na frente não vai chegar. O lidar com o aqui e agora é uma construção desse algo maravilhoso que tá aí pra vir pela frente, tá? Clareza sobre isso. Existe aqui um encerramento de algo relacionado à forma como você lidava com os ciclos, tá? Principalmente os ciclos de altos e baixos, entre aspas, na materialidade. Pessoas aí que trabalham que não tem renda fixa, ou tem renda fixa e tem uma renda variável, lidavam com o dinheiro, com esses ciclos, de uma certa forma que serviu até então, mas que não vai servir mais. Você vai ter que se reconstruir nesse ponto aqui, tá? No sentido de construir uma forma nova de funcionar que esteja em congruência, criar uma forma nova de funcionar que esteja em congruência com o momento atual. O que serviu lá atrás, no sentido de gerenciar o seu dinheiro, já não vai servir mais. Isso está sendo cortado, está sendo retirado, para ficar em congruência com algo que ainda está por vir, tá? Se você tem um interesse, né, de aproveitar alguma oportunidade de abrir um negócio, ou de um trabalho novo, mudança de carreira, ou agregar alguma nova atividade, qualquer outra coisa que seja, isso já está sendo construído no momento presente por essa mudança, né? Então a forma como você gerenciava o seu dinheiro é muito importante de ser mudada e transformada
para que você consiga alcançar esse ponto ao longo do tempo. E aqui não é algo que vai ser construído de um mês para o outro, né? É algo que vai fluindo de uma forma mais lenta, porém de uma forma mais segura. Mas você precisa observar bem aí os pontos, né? Onde precisa de ajuste, para que você possa de fato operar o ajuste de uma forma pontual e continuar permitindo que esse ciclo novo seja construído ao longo do tempo. E é isso.